Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou abordar um assunto que é muito comentado, é muito pedido sempre aqui no canal. Aonde é melhor trabalhar, né? Caso a pessoa queira escolher um tablet no lugar do notebook. Num tablet com Android, como um Tab S6, um Tab S7, ou num tablet da Apple, como o iPad Air e o iPad Pro. Por que eu separei da Apple esses dois? Porque são os dois compatíveis com a USB tipo C, que aí você pode usar como um monitor externo. E também HDs e outras coisas. Então a escolha foi feita baseada nisso, tá? Em periféricos, para poder deixar os dois em pé de igualdade. Então vamos para a mesa para dar uma olhadinha nas vantagens e desvantagens de cada um. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, num primeiro momento a luta pode parecer injusta pelo tamanho dos dois, né? Realmente o tablet com Android é um tablet pequenininho, especialmente este tablet que eu tenho em mãos é um Tab S6, um dos meus favoritos, continua em casa hoje com a minha esposa, foi trabalhar muito comigo, tá? Eu trabalhei usando ele como computador principal quando eu estava trabalhando no UOL, tranquilo para minhas coisas pessoais, então é um super mini computador, vamos chamar assim, tá? Então gostei bastante de trabalhar com o modo DeX, foi um super companheiro, já vem com a canetinha, tive que comprar capinha teclado, mas a mesma coisa aconteceu aqui no mini computador tablet da Apple, então os dois, apesar dessa diferença, eles têm algumas características que vale a pena a gente dar uma olhada, porque cada um entrega algo diferente. Então vamos começar primeiro pelo tablet da Apple. Obviamente entrega mais tela, mas ao mesmo tempo é pior de deixar na mochila. Claro, eu poderia colocar na conta aqui o tablet com tamanho menor, tá? Esse é o de 12.9. Então vamos pensar que um menor seria mais próximo o tamanho um do outro, mas ainda assim com essa proporção de tela mais quadradona, o que não é muito agradável, porque acontece exatamente isso. Primeiro, ele só espelha a tela, segundo, fica essas tarjas pretas nas laterais, em cima e embaixo, tá? Então, é algo que não acontece no tablet da Samsung com Android e acontece no tablet da Apple e é um problema para muita gente, inclusive para mim não é a melhor forma mais agradável de trabalhar. Segundo ponto também relacionado a essa questão de tela, eu fico com um espelhamento, eu não fico com aplicativos diferentes, como eu vou mostrar daqui a pouco que eu fico no tablet com Android, tá? Mas por outro lado aqui, ó, a caneta é outro, isso que é uma caneta genérica, tá, gente? Essa caneta genérica, ela é muito parecida com a caneta original, tem uma pegada de caneta mesmo, maior, não é aquela caneta fininha aqui da Samsung, que é agradável de usar, não estou dizendo que é ruim, tá? Mas não é a mesma coisa, né, gente? Vamos pensar que não é uma caneta no formato de uma caneta de verdade, tá? Então, aqui os pontos que eu acredito que sejam muito melhores, muito mais interessantes no tablet da Apple. Primeiro ponto, vamos falar aqui de vídeo, tá? Então, em vídeo você tem uma série de editores de vídeo, muitos deles comprados até, mas que funcionam muito, muito bem. Então eu tenho o Premiere Rush, que está disponível e sendo atualizado, e ele parou de ser atualizado nos celulares, e também hoje é difícil de baixar ele em alguns tablets, ele vive entrando, às vezes ele está disponível, às vezes ele não está, é meio complicado. Tem o iMovie e tem aqui o que é o meu favorito da casa, que é o LumaFusion. LumaFusion, ele edita 4K, 60 frames, com o pé nas costas, dando couro em Dell G5 com tudo no máximo, tá? Então realmente é um tablet fantástico para edição de vídeo. Outro ponto interessante, o Procreate. Procreate é um aplicativo para desenho que você consegue fazer desenhos deste nível aqui, tá? Não fui eu que fiz, tá, gente? Que fique bem claro, mas é possível trabalhar com este grau de trabalho, né, de nível de desenho. Então, realmente, quem manja de desenho sabe que é uma diferença fantástica trabalhar com o iPad para desenhar, é aquela história, para criação ele é muito, muito bom mesmo, tá? Além do Procreate, tem aplicativos para edição de imagens, tá? Muito, muito legais. Então aqui você tem, deixa eu encontrar esse utilitário agora, né?
Aqui você tem o Infinity Photo, o Pixelmator Photo, são dois excelentes aplicativos com um nível assim muito bom mesmo para você poder fazer as suas edições de imagem. Então é o que eu costumo dizer, para edição de imagem, foto e vídeo, realmente aqui o negócio é desse nível aqui, tá? Para você editar imagens com um nível super profissional, super legal, tá? Então, realmente, ó, e aqui você tem na tela grande, você pode fazer o trabalho aqui na pequenininha e tem todos os controles aqui nas laterais. Então, é uma solução bem interessante mesmo, na verdade várias soluções. Para essa parte criativa eu acho que está bem acima a Apple do que você pode encontrar no nosso amigo aí tablet com Android. Outro ponto que faz uma grande diferença, os aplicativos de música. Então não sei se vai ficar tão claro aqui, mas aqui você tem, por exemplo, ó, esse aplicativo é da Korg, quem conhece música sabe do que eu estou falando, e não tem nenhum aplicativo da Korg disponível para o Android deste estilo, deste nível, que você tem teclado, você tem sintetizadores com um nível excelente, ó, vou mostrar para vocês. Então aqui você consegue, ó, ter um nível de timbres de teclado de gente grande mesmo. Agora o meu áudio está desligado, mas vou ficar devendo essa. Mas aqui você consegue ter um nível de aplicativos, olha, quem conhece sabe, ó, eu tenho aqui o Korg M1, eu tenho o Korg Wave Station, eu tenho o Polysix, eu tenho Electribal Wave e Electribal, eu tenho o Calculator, eu tenho o IMS-20, eu tenho, olha, a quantidade de aplicativos para música de nível assim super elevado, ó, tem o Cubase aqui, tem Sample Tank, tem tudo, Reason. Então, realmente é um diferencial enorme para quem gosta e trabalha com música. Super confiável, super estável e não tem nada, nem que chegue nem perto que funcione no nosso amigo com Android. Tá? Falando agora de produtividade, que interessa bastante aí para as pessoas. Eu sinto que é muito parecido o pacote de produtividade aqui de Word, Excel e PowerPoint da Microsoft, ele tem características muito parecidas, eu acho até que os mesmos recursos, pelo que eu pude ver até hoje, no Android ou no iOS, no iPadOS, tá? Eles são muito semelhantes, com a vantagem, né, de que você aqui você vai ficar com o recorte aqui, a desvantagem, enquanto que no Android você vai ter a tela cheia, tá? Mas aqui hoje você consegue copiar, abrir duas planilhas, copiar pedaços de um documento no outro, você tem uma série de funções de possibilidades e bem interessantes. Outra questão legal, nós temos, além, né, do pacote do próprio Google de documentos, que também existe, obviamente, no Android, nós temos também aqui o pacote da própria Apple, que funciona muito bem, assim, não tem nenhuma reclamação. Com relação a aplicativo de notas, deixei de usar o OneNote, estou usando Notas, porque como eu tenho iPhone e tenho MacBook, então eu acho que faz mais sentido ficar com o ecossistema fechado nessa questão de notas e o backup mais garantido, coisa que eu não tinha com o OneDrive, que o OneNote, né, da Microsoft deu uma mancada imensa, eu perdi notas ali, eu tive que fazer um trabalho manual imenso para poder salvar aí os meus documentos. Seguindo aqui a parte de jogos, por conta da tela de 120, esse aqui é superior a este amiguinho aqui, mas não é superior ao S7, que também tem a tela de 120, tá? Então, os dois estão equivalentes, tá? Com a vantagem, obviamente, do arcade. Aqui nós temos o arcade, então tem alguns jogos que são exclusivos, como eu pago lá, aquela taxinha, aquele planinho lá da Apple para poder ter armazenamento, ter Apple TV e tudo mais. Então eu acabo levando o arcade de brinde e o nível dos jogos está cada dia melhor. Então o que eu gosto do arcade? Jogos sem propaganda nenhuma, sem você ter que comprar nada, é só o teu desempenho que manda, e aí é muito mais legal jogar assim do que ter que ficar ou esperando você ganhar vida, ganhar força, esperar o dia seguinte, ou colocar a mão no bolso para gastar, para poder ter ali um jogo um pouco melhorado, né? Então eu acho chato demais ter que ficar gastando com um jogo, eu prefiro
esse tipo de situação que você está com uma assinatura e vai embora e não tem nenhuma dor de cabeça, tá? Então, basicamente, os meus pontos favoráveis aqui para essa máquina são, primeiro, a parte de edição de vídeo, seja com essas opções todas aqui, tá? Ou com o LumaFusion, que é o meu favorito, tá? Então, seja com um ou com outro, é muito superior, na minha opinião. Então, criação de vídeo, criação e edição de vídeo aqui é superior, bem superior. Segundo, criação e edição de música também aqui é muito superior, não tem nada parecido no Android com esse aplicativo da Korg, por exemplo, não tem nada parecido, não tem teclados desse nível, então é muito superior mesmo. E a parte de edição, criação de imagem e também de desenho com o Procreate, que eu mostrei para vocês, também não tem nada neste mesmo nível. Então, esses pontos eu acho que são muito favoráveis ao Android e aquela história. Ele é um equipamento para criação, tá? Então você vai trabalhar com criação, tem que ser com esse cara aqui. Por mais que você tenha essa situação ridícula aqui em cima, que provavelmente é para não competir com os computadores, mas você tem um ganho em software que é um absurdo, tá? Então, criação e edição de áudio, vídeo e imagem, você escolhe esse aqui, mesmo que seja mais caro, você vai ter a paz de que tudo vai funcionar num nível assim muito superior ao Android. Agora, o Android tem vantagens muito grandes também que a gente tem que parar para dar uma olhada. Então agora vamos para o Android para ver o que ele tem de interessante para nos mostrar. Vamos só, antes de ir para o Android, falar um ponto que é muito interessante, como funciona a multitarefa aqui. Então, multitarefa aqui você vai ter isso aqui, e aí se você quiser abrir um segundo aplicativo, ó, você vai clicar nele aqui, ó, e vai fazer isso aqui, ó. Pera aí, eu sempre apanho para... Então aqui, eu clico nele, toco nele e subo ele até aqui, essa lateral, e deixo o aplicativo aqui, e eu posso trabalhar, poderia ser 2 planilhas, poderia ser qualquer coisa, e eu posso trabalhar também com o tamanho dessas telas, tá? Então eu posso, com vários aplicativos, escolher a forma que melhor me atender e trabalhar. Eu não quero mais, eu consigo, ó, joga esse aqui para o tamanho grande e acabou a história. Um outro ponto que vale a pena lembrar, eu quero tela cheia na parte de cima. Como é que eu faço? Olha aqui, ó, o que eu fiz? Eu abri essas 2 páginas, poderia ser uma só, tá? Então vamos deixar uma só. Então aqui, o que acontece? Eu já não tenho mais tarjas, tá? Como hoje grande parte do trabalho de todos nós é pela internet, então está resolvido grande parte do problema de ter aquelas tarjas pretas, tá? Quando eu for editar vídeo eu consigo ver a tela de cima com a imagem sem tarja preta, em algumas outras aplicações também, e aqui, se eu quiser abrir um outro aplicativo, eu também posso fazer o mesmo esquema, né? Olha, eu abro aqui no cantinho, e aqui, ó, continuo com a tela cheia em cima e os 2 aplicativos embaixo. Posso colocar um terceiro aplicativo? Posso. Eu diminuo esse daqui, coloco um terceiro. Então, assim, dá para se virar, tá? Não é talvez a melhor coisa do mundo, mas dá para se virar tranquilamente. Eu costumo deixar essa aqui na metade, e aí eu posso deixar um e-mail ou ler os meus feeds aqui, ó, tranquilamente. Ó, vou clicar aqui. Vamos lá, meu filho, me ajuda. Então aí eu posso clicar no feed, se ele deixar, e fazer a minha leitura tranquilamente. Então agora sim eu posso fazer a leitura dos feeds, seja tocando na tela, ou seja aqui usando o padzinho, ó, eu consigo fazer a minha leitura e ao mesmo tempo posso colocar outra coisa aqui, outra página da internet ou mais de uma página para trabalhar na parte de cima. Então o multitasking, né, o multitarefa melhorou, eu acho que está bem interessante, dá para trabalhar tranquilo, sem nenhum grande problema, e aquela vantagem de você poder trabalhar com o dedo, poder trabalhar com a caneta ou poder trabalhar com o teclado e o mouse. Então, realmente acaba ficando um equipamento bem completo e bem interessante. E agora, gente, qual é a vantagem do Tab S6 ou Tab S7 e posteriores?
A grande vantagem, como eu já falei outras vezes, é o modo DeX. Então, o que é interessante desse processo de trabalho aqui, tá? Primeira coisa, você tem a canetinha do mesmo jeito, ela é um pouquinho mais fina, não é o formato preferido, que não parece tanto uma caneta, né? Porque ela é meio quadrada, mas trabalha direitinho, não tem nenhuma reclamação, tem o botãozinho de função ali, vem de graça, esse é um ponto também bem interessante, né? Você não precisa gastar com ela. E o que acontece? Aqui também eu gastei uma graninha, né, para colocar essa capa teclado com teclado e mouse, mas ela é muito eficaz, ela é muito eficiente e ela tem todas as teclas que você pode precisar, inclusive teclas de função ali na parte de cima e um ESC, coisa que aqui eu não tenho ESC, é diferente a coisa ali no iPad. Então, falando agora de produtividade, o que acontece aqui? Qual que é a grande vantagem? Vou ser muito sincero com vocês. Pacote Office vai ser muito parecido, gente. Não tem grandes diferenças. Então você vai conseguir fazer basicamente a mesma coisa nos dois aparelhos. Aonde que você leva vantagem aqui no tablet? Você leva vantagem pelo seguinte: na tela de cima, primeiro que você tem uma tela inteira, uma tela cheia, sem ter que usar gambiarra como aquela que eu estava mostrando daquele aplicativo. Então eu, sem nenhuma gambiarra, eu consigo colocar aqui vários aplicativos abertos em tela cheia aqui. Posso dividir em 2, em 3, do jeito que eu quiser, tá? Então esse é um ponto muito legal e muito interessante, tá? Então quero tela cheia, quero aumentar isso aqui, então eu faço do jeito que eu bem entender e trabalho de uma forma super legal, com Chrome, com o aplicativo o navegador da própria Samsung, então aqui eu consigo trabalhar super bem. Outro ponto interessante, na tela de baixo eu fico com o Android, então eu fico rodando Android embaixo e DeX em cima, então eu fico com esse cenário, eu não fico repetindo tela. Então, para multitarefa, quem gosta de trabalhar assim, que é a maioria, né, é muito legal, porque você consegue deixar aqui, sei lá, algum aplicativo para você fazer uma reunião, ou o seu e-mail, ou a loja, ou qualquer coisa que você queira, com o detalhe que aqui você também pode colocar vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. Então, aqui você consegue trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, como Android tela dividida normalmente, e em cima você tem o modo DeX funcionando em separado, em apartado, mas assim, com o mesmo teclado e mouse. Então é um negócio muito bacana, muito interessante e que aumenta sim a produtividade pra caramba, porque aqui ó, eu posso fazer todo o meu trabalho aqui embaixo e ao mesmo tempo aqui ó, eu tenho uma telona cheia fantástica, tá? Então nesse ponto, eu acho que a produtividade aumenta em muito quando você está utilizando o modo DeX no tablet. Então, esse é um ponto super favorável. Com relação a documentos, o pacote Office em si, eu não vejo grandes diferenças, tá, gente? É praticamente a mesma coisa, eles são muito semelhantes. Se tiver diferença, deixem aí nos comentários, mas é mínima, gente, se é que existe, tá? É uma função, são aplicativos um pouco mais limitados do que os aplicativos de PC, obviamente, PC, Windows ou Mac, e você vai ter algumas limitações, mas para a grande massa, para a grande maioria das pessoas vai dar para trabalhar tranquilamente. Então, o grande ponto, acho que do Android é esse, é entregar essa experiência e com esse tamanho aqui de equipamento, né, gente? Porque ali, ó, tudo bem que eu estou exagerando com o tamanho que é o de 12.9, poderia ser o menorzinho, mas de qualquer forma, existe uma diferença muito grande aí de entrega de informações quando você compara um equipamento com o outro. Questão de jogos, aqui eu não vou ter o arcade, não vou ter uma tela de 120, mas o S7 eu tenho, então dá para ter uma experiência semelhante, mas menos o arcade. Então você vai ter os jogos que também, os mesmos jogos, né, tem nas duas plataformas, só que você não vai ter o modo arcade aqui, é a única diferença. Dá para jogar? Dá para jogar. O ideal é jogar como? Com um mousepad não, com controle de games, tá? Porque sem controle você vai ter que jogar na tela. Mas, olha que interessante, aqui eu consigo fazer isso. Aqui eu consigo jogar na tela de baixo
e deixar a tela de cima com alguma outra coisa do modo DeX funcionando. Então é outra vantagem interessante, quer fazer aquela pausa para um game no meio do dia, não precisa fechar tudo, não precisa ficar com uma coisa só na tela por vez. Você pode deixar aqui, se tem alguma coisa que você precisa trabalhar, acompanhar, e-mail, seja lá o que for, você fica acompanhando em cima e jogando embaixo. Então, outro ponto bem interessante. O posicionamento da câmera dos dois equipamentos é o pior possível, né? Que aqui na lateral fica esquisito para fazer reunião, mas dá para se adaptar. A qualidade da câmera costuma ser melhor do que uma câmera dedicada, então eu acho que os dois nesse ponto entregam bem. No final das contas, aonde que eu acho que esse equipamento supera o tablet da Apple. Ele supera nessa situação de multitarefa, tá? Que você não tem espelhamento, você consegue trabalhar com as duas telas, com coisas diferentes. Ele supera no tamanho super compacto, super menorzinho, até comparado com o próprio iPad com tamanho menor, né? O de entrada. Ele realmente é bem pequenininho, mesmo com a capa teclado, ele fica super bem em qualquer mochila bem pequenininha, você leva ele, coisa que ali ó, já não é tão possível. Ele supera também, acho que na parte de produtividade, pensando em compatibilidade de arquivos, né? Como nós sabemos, nós temos aí uma situação mais aberta na loja da Apple, na loja do Android, né? Na loja do Google do que na Apple. Então você tem acesso a alguns conversores, alguns emuladores, algumas coisas que no iOS é mais complicado, tá? Então você tem um ambiente mais aberto. Todo mundo precisa desse ambiente mais aberto? Não, gente, não faz diferença. Para a maior parte das pessoas não faz uma grande diferença, mas é legal sim ter, tá? Então no final das contas eu vejo assim, que você tem um aspecto de desktop melhorado, né, por conta do modo DeX, então você tem a possibilidade e a sensação, né, de estar utilizando um computador de fato, tá? Então, claro, se você colocar muita coisa pesada, ele vai abrir o bico, ele vai reclamar, ele pode eventualmente fechar alguma coisa, mas não foi comum, em todo o tempo que eu usei ele lá no UOL, não foi comum ele travar, nem abrir o bico, nem ter nenhum tipo de problema. Então ele é robusto, o processador aguenta bem, a bateria mesmo fora da tomada aguenta um tempão, e esse cenário, né, de você utilizar telas diferentes, manter o Android aqui como no seu celular, como no tablet normalmente, e manter o modo DeX aqui em cima é muito, muito útil e muito legal. E vira de fato um mini computador e não um espelhamento como acontece aqui no iPad. Agora é aquela história, nesse equipamento você não vai ter todos os programas de música que eu mostrei, não existem, nada parecido, tá? No mesmo nível. Segundo ponto, você não vai ter também no mesmo nível todos os aplicativos de edição de imagens e criação tipo Procreate, não tem nada parecido com Procreate no mesmo nível aqui no tablet da Apple, do Android, né, da Samsung, você não vai ter isso, é fato. E também para edição de vídeos não há como comparar o LumaFusion com nenhuma solução disponível aqui neste pequeno tablet, tá? Então esse ponto de criação e edição de áudio, vídeo e imagens, realmente se o teu foco é esse, você tem que ir para o tablet da Apple, pagar mais caro e encarar esses aplicativos que são muito superiores, mas absurdamente superiores. Agora, se o teu foco é mais produtividade, é mais a parte de escritório mesmo, como a grande massa das pessoas, eu acho que aí dá para pegar esse conjunto aqui bonitinho, seja esse modelo, né, que é um modelo mais, vamos dizer, né, um modelo mais de entrada hoje, que ainda dá para encontrar por aí, mas é mais de entrada, ou o Tab S7 de uma vez, que eu acho que aí é a melhor solução com certeza, tá? E ali também vale, né? Se você quer gastar mais, você vai neste conjunto. Se você quer gastar menos, pode ir no iPad Air também tranquilamente. Só que você não vai ter essa experiência de telona aqui que você tem neste
mini computador, vira um mini computador e eu acho que para a maior parte dos usuários dá e sobra para trabalho, para estudo, para tudo, pode virar o computador aí do dia a dia tranquilamente. Bom, se você perguntar qual é o meu preferido, eu vou responder o seguinte, depende. Tá? Quando eu estava no UOL, eu preferia 1000 vezes o Tab S6, porque eu precisava lá de produtividade. Eu tinha que abrir pacote Office, eu tinha que ter uma tela grande, eu tinha que ter todo o aproveitamento e ter um jeitão de computador mesmo. Me fazia falta ter um computador e que eu pudesse ser muito mais multitarefa. E eu me sentia mais multitarefa usando o modo DeX. A parte de cima eu podia dividir em 2 páginas ali, pelo menos 2 partes, né, 2 telas. Na parte de baixo também dava para dividir tranquilo, mesmo ela sendo pequenininha, em mais 2 telas. Então ficava ali com e-mail, com Skype, que eu usava lá bastante, e ficava com uma página da internet, por exemplo, uma planilha de Excel. Então eu ficava com 4 assuntos ao mesmo tempo abertos, coisa que eu não conseguia, não consigo fazer com o iPad. Eu consigo dividir em 3, mas aí tem que fazer aquela gambiarra que eu mostrei para a página de internet aparecer sem tarjas pretas e aquela história. No máximo eu vou ter 3 páginas, mas naquela bem fininha, bem ruim de trabalhar. Então lá no UOL não tinha o que falar. Realmente o tablet da Samsung foi um companheirão, me deixou a mochila praticamente vazia, não precisava levar nenhuma fonte enorme, né, de computador, eu levava aquela fonte pequenininha, deixava ele sossegado me acompanhando em reuniões para tomar notas, para fazer tudo. Ele era leve, compacto e tinha esse aspecto de multitelas que me agradava bastante. No trabalho de escritório não tem igual a um tablet, nada igual a um tablet com Android. Agora, pensando em trabalho de criação, edição e gravação de áudio, vídeo e imagem, aí o jogo muda. Eu acho que aí para desenho, para edição de imagens, para edição de vídeos, para criação de música com aplicativos do nível da Korg, né, empresa super famosa. Então, se você focar nessa parte mais criativa, aí não tem jeito. O tablet com Android não vai conseguir acompanhar, não vai te entregar o mesmo nível de aplicativos. Então você tem que decidir, né, qual que é o teu ramo. Não tem melhor nem pior, na minha opinião, tá? Tem assuntos diferentes. Então, se você é um criativo, vai para o tablet da Apple. Se você é um cara de escritório, ou é para estudar tal, vai para o tablet com Android. Ainda que para estudar dá para fazer com os dois numa boa. Mas você quer mais produtividade e mais pacote de escritório, mais multitelas, vai no Android. Se você quer mais criação de conteúdo, aí você vai para o tablet da Apple, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.